boa noite. Me chamo Solange Aparecida da Silva, sou a vice-presidente da OAB Rondônia e diretora-geral da ESA. Estou tendo a honra de fazer o papel de moderadora neste painel. Agradeço o convite para participar deste grandioso evento promovido pela Escola Superior da Advocacia Nacional. Nosso painel tratará do tema Direito e Tecnologia. Nada mais, né? Esse ano 2020, tecnologia, muita tecnologia nós tivemos. E estou tendo a honra de tratar desse assunto, duas excelentes profissionais aí, que vai falar tudo sobre tecnologia para nós, as doutoras Patrícia Peck e a doutora Laura Schertel Mendes. Nosso painel ele vai ser de 25 minutos para cada uma das palestrantes, tá? E de acordo com a dinâmica do nosso evento, vai ter início a doutora Patrícia Peck, dona de um currículo imenso, tá? É advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, graduada e doutorada pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional, pesquisadora convidada do Instituto Max Planck de Hamburgo e Munique e da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Vou pedir licença, doutora, para não ler todo o currículo, para ter mais tempo para ler. Seja bem-vinda. Obrigada, Solange, pela apresentação. Fico muito honrada de estar aqui nesse evento da ESA e, claro, poder dividir esse painel com a querida professora e doutora Laura Schertel e que estamos, assim, sempre podendo trocar um pouco de conteúdo, conhecimento, né, sobre uma temática que é do direito e da tecnologia. Então, aqui a gente dividiu um pouco o assunto, né, para poder trazer para todos que estão participando uma visão de como vem evoluindo, né, o próprio direito digital, não só no ano de 2020, o que aconteceu, né, mas tem sido a prática jurídica de maior crescimento devido à própria transformação digital das instituições, sejam elas públicas ou privadas. Eu mesma, desde quando comecei, gosto de contar, né, meu primeiro caso de direito digital foi logo no ano seguinte que eu me formei. Eu formei em 98, então foi logo o ano de 99 do bug no milênio, e aí me liga, né, uma pessoa dizendo que tinha um caso que era de banco discado naquela época, era ainda nesse cenário de bankline, não sei quem está nos assistindo, mas o modem fazia até barulhinho de conexão. E os casos não mudam muito, né? A professora Laura também muito conhecedora do tema de consumidor, né? A discussão era, ele tentou fazer um pagamento e aí saiu do ar a conexão, era o último dia de vencimento, de quem ficou a responsabilidade? Se era do banco, se era da empresa de telecom pela conexão, ou se o próprio consumidor que tinha deixado ali para o último dia. Então, no final, a gente já está vivendo a era de Open Banking, de Pix e pagamentos instantâneos, que é a primeira coisa que eu queria comentar do ano de 2020, por isso eu fiz essa ponte no tempo aqui com vocês, né? Quer dizer, a gente viveu logo o começo de 2020 com a resolução conjunta do Bacen, né, ali com o CMN de 4 de maio, e que justamente trazia essa questão aí da possibilidade do Open Banking, né? E que muita gente hoje, quando você vai fazer já um pagamento, pergunta assim, qual é a sua chave do Pix, tá? Para você poder fazer a transferência, e estamos vivenciando essa possibilidade, que é um termo cunhado e muito utilizado, tem uma palestra do Dom Tapscott muito interessante sobre Open Society, a sociedade dos dados abertos, e isso vem crescendo de sobremaneira. Então, você fala de Open Data, sociedade dos dados abertos, e aí isso tem a ver com o Open Banking, mas também tem a ver hoje com o judiciário, quando você diz assim, temos que usar essa informação, né? Como que a gente vai conseguir alcançar maior inteligência sem acesso a dados? Depois isso vai fazer uma ponte com outro tema, logo no finalzinho, quando eu passar aqui o bastão para a professora Laura, mas a sociedade dos dados abertos é uma sociedade que fala de transparência,
de compartilhamento, que fala a respeito de colaboração e fala do princípio do empoderamento. São as 4 premissas da Open Society e do Open Banking. E aí, para poder conectar com o Open Banking, outro assunto de 2020, e que eu, no direito digital, nesses mais de 20 anos que eu tenho de atuação, eu sempre fui assim uma protagonista, eu sempre fui evangelista do paperless, da cultura sem papel. E eu acho que tudo que aconteceu do ano de 2020 e que favoreceu o direito, nesse sentido, do direito à tecnologia, foi justamente a gente se libertar de ficar tramitando papel, assinando papel, batendo carimbo. O que eu tenho visto de colegas que estão assinando contrato pela internet, que aderiu à assinatura eletrônica. E aí o que nós tivemos avanço em telemedicina, não sei para quem aqui já andou fazendo alguma consulta de telemedicina, e na própria legislação de digitalização. Então, queria fazer esses 2 comentários. Então, em 2020, nós tivemos, ainda em caráter provisório, a portaria 467 do Ministério da Saúde. E, gente, se eu contar para vocês, a gente evoluiu, devido ao Covid-19, em questão de mês, o que a gente não tinha evoluído em anos no debate da telemedicina no Brasil, do ponto de vista regulatório. Aí você fala, não acredito que precisou de um vírus, para conseguir fazer a gente quebrar esse paradigma, e de fato ir para uma telemedicina. Para vocês terem uma ideia, o debate sobre telemedicina no Brasil tinha começado em 2002. Desde 2002, a gente estava tentando avançar com esse assunto, com a resolução do Conselho Federal de Medicina, e ficou paralisado. Tentou depois mexer no assunto de novo em 2018 e foi revogado, ou seja, não avançou, e aí só em 2020, devido ao Covid-19. Então, não é só coisa ruim, que trouxe a pandemia, ele trouxe para a gente hoje essa possibilidade. E eu confesso aqui que eu tenho gostado bastante dos recursos. Eu mesmo, uma vez já na época que eu morava nos Estados Unidos, e devido a 2 períodos, o último devido à pesquisa na Columbia University, eu ficava impressionada com o fato deles todos usarem e-prescription. Eles têm essa parte do e-prescription, que é você usar as receitas médicas todas eletrônicas, e você já tira o remédio na farmácia, você tem aí receita eletrônica. E aí, com a pandemia, a pessoa dizia assim, poxa, eu tenho que tirar a receita médica, tenho que ir lá mandar buscar na portaria do prédio do médico, porque está em papel. Então, assim, a gente conseguir quebrar, do ponto de vista jurídico, esse paradigma, porque o papel é uma tecnologia inventada pelos chineses 104 anos antes de Cristo. Eu adoro até hoje, gosto, anotar no papelzinho, gosto de livros, tudo isso, mas o digital, o suporte digital é uma evolução tecnológica da tecnologia do papel, que é portável, que tem mobilidade, que tem capacidade de backup, disponibilidade, reprodutibilidade, capacidade de rastreabilidade, todos os elementos, inclusive, que hoje nos permite até combater fraude. O papel não conta por onde ele passou. O papel volta no tempo e vai para o futuro, tem fraude do tempo. As pessoas assinam no passado e no futuro. O papel, por exemplo, não consegue contar que aquela testemunha não viu nada. As pessoas assinam como uma testemunha que não viu nada no papel. Entre outras coisas que acontecem, com integridade. E já no digital, a gente consegue ter um aperfeiçoamento relacionado a isso. Eu morro de medo de carimbo. Eu falo para colegas advogados, médicos, que gostam de botar carimbo do jurídico, carimbo lá do CFM, carimbo lá do contador. Eu falo, gente, você faz carimbo em qualquer lugar, Antes aquilo ali tivesse um hash, tivesse um controle. Então, era isso que eu queria comentar com vocês, porque nós conseguimos depois, com tudo de 2020, o ofício 1756 do CFM, a portaria 467 do Ministério da Saúde, a resolução COFEM 634 e a nota técnica do ANS, dá o salto. Agora você vê propaganda na TV falando, temos telemedicina, telemedicina. E isso, gente, demorou de 2002 a 2020. Por quê? Covid-19. Conseguimos avançar. Então, foi a quebra de paradigma. A mesma coisa aconteceu com o uso maior de assinatura em contratos e a própria digitalização. Então, o avanço da digitalização também veio na mesma seara. Então, o decreto 10.278 de março de 2020, com toda a discussão fomentada pela Lei de Liberdade Econômica, que é a 13.874,
e aí também fazendo uma ponte com a lei de 2012 de documentos em meios eletromagnéticos, conseguiu trazer, estabelecer aí aquela possibilidade, né, de técnica e requisitos para digitalização de documentos públicos e privados. E agora, então, né, estão todos de novo olhando, poxa, vou digitalizar todo esse legado, todo esse acervo, que é extremamente importante, que a gente se liberte desse legado, desse acervo em papel. De novo, a gente vai chegar no último assunto, que é a legislação mais recente, que eu até vou deixar a Laura comentar com mais profundidade, mas nós precisamos ter muito mais cuidado com segurança de informação e aquele papel guardado ali, né? Quem é que pegou, quem é que levou, e se perder, e se queimar, e se chover, né? Então, a legislação de digitalização é extremamente importante. Tive muitas conversas por muitos anos com o CONARC, com arquivos públicos, com as próprias instituições do que era possível digitalizar, e aí veio o decreto também no ano de 2020. Então, o ano 2020, assim, fantástico para direito digital, para direito e tecnologia. E eu sempre lembro, queria até comentar aqui com a Laura, né, que está ouvindo, que quando os clientes perguntavam assim sobre digitalização, eu lembrava, assim, com saudosa, da lei de microfilmagem, que é de 1968. E eu dizia, gente, que legislador fantástico. Se você está vendo aqui a nosso painel, tenha curiosidade. Vá dar uma lidinha naquela lei de microfilmagem, pensando que aquilo foi escrito com a cabeça, tá, dos nossos policymakers de 68. Aí, quando você lê um decreto de 2020, você diz, gente, a pessoa que escreveu aquilo em 68 era um revolucionário disruptivo, né? A gente está escrevendo um texto em 2020 sem nenhuma modernidade, sem nenhuma grande inovação, né? Porque digitalização é nada menos que uma melhoria técnica da evolução da microfilmagem, que saiu do microfilme e foi para um suporte digital. Simples assim. Mas o grande salto de dizer que eu podia trasladar um documento em suporte físico de papel para um suporte eletromagnético ou em filme, né, em microfilme, aquela cabeça da forma de escrever daquela maneira, da primeira vez para o nosso universo jurídico, das leis, como marco legal, é a lei de microfilmagem. Eu, até hoje, quando eu leio ela, me arrepio, porque tem leis que são escritas de um jeito que elas ficam assim, atemporais. É que nem quando a gente lê a legislação de direitos autorais, o artigo 7º da LAI, que diz que protege toda a criação do espírito humano em qualquer suporte, tá? E você fala, nossa, que emocionante, quer dizer, escrito atemporal. Alcançar essa redação é difícil, não é fácil, né? Nós levamos quantos anos estudando, somos operadores do direito, da lei, e às vezes temos dificuldade. Às vezes eu tenho colegas que dizem assim, vou escrever uma clausulinha e a pessoa fica travada. Ela diz assim, então estou com dificuldade de escrever uma cláusula nova, assim, né? Porque o ineditismo, né? E esses são os desafios, e a tecnologia nos traz isso. Eu queria comentar aqui um outro assunto que eu achei interessante, mas ainda está em tramitação, mas voltou de novo a ser debatido, do direito e tecnologia, que é a questão da herança digital. Então, nós estamos com um projeto de lei em andamento, né, iniciado em 2020, que é o 3050 de 2020, justamente para fazer uma alteração no Código Civil, do artigo 1788, né, do Código Civil, de maneira que possa ser transmitido aos herdeiros todo o conteúdo de qualidade patrimonial de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor daquela herança, né? Então, é interessante porque é um pequeno ajuste, né, de colocar ali no 1788 sobre herança digital. E o que é essa herança digital? Sabem que com a pandemia houve falecimento também de muitas pessoas e até hoje fica esse debate sobre essa transferência de herança digital. É desde a pessoa que tem ali os games, e os games a pessoa investe em muita coisa do game, e depois se a pessoa poderia entrar ali e vender aqueles artefatos, aquelas coisas dos games, como a pessoa que tem canais em mídias sociais, perfis. Tem perfis na mídia social, que às vezes a família quer saber se encerra o perfil ou mantém em homenagem da pessoa pós-mortem. Se eu fico entrando ali e respondo os amigos da pessoa, como se a pessoa ainda estivesse ali em homenagem, né? Ou se eu encerro aquele perfil. Mas tem perfis que são remunerados.
Tem canal no YouTube, dependendo da pessoa, do artista, ou até se não era um artista, uma pessoa comum, mas às vezes era um amador que cantava uma música, que tinha um vídeo, que depois do falecimento todo mundo acessa o canal e aí aquela plataforma remunera, porque gera publicidade, remunera, então isso daria direito a uma herança. Quer dizer, então tem uma discussão da herança do e-book. Por exemplo, esse ano eu mesmo entrei em leilões de livros. Então, aqui eu estou com um livro, por exemplo, aqui tem um livro. Esse livro aqui, né, pode depois ser deixado para um leilão. Mas e os e-books, né? O e-book é uma licença de uso, mas você pode ter baixado um monte. Você tem uma estante virtual ali de um monte de livros. E música, e tá. Então, se é só uma licença de uso, não tem transferência, não é herdável, não é um direito patrimonial. Então, existe uma discussão em cima de herança digital muito interessante, aí esse projeto de lei vem daí, e por conta do ano da pandemia, só para deixar aqui para vocês de contexto geral. Um outro tema, que é do projeto de lei que está ainda tramitando, das fake news. Acho que nunca teve tanto debate sobre isso, e não só de fake news, mas até aquela questão entre a questão da liberdade de expressão e o quanto que as plataformas podem remover o conteúdo e encerrar o perfil, e a gente ficou acompanhando as eleições também dos Estados Unidos, aqui do Brasil, e agora estamos pensando nas próximas eleições aqui que vão acontecer no país, né? Então é um assunto, né, só para fazer de comentário. Eu fui, né, convidada, né, pelos senadores, pediam a mim para participar na época, até com questões de discussão aí da legislação de fake news, então fica o comentário só para fazer aqui para vocês, né, rapidamente, lógico, sem querer esgotar o assunto, mas o PL das fake news, que está aí, que é o 2630 de 2020, e que tá, né, tinha sido já aprovado pelo Senado, depois recebeu críticas da Câmara, né, está aí com propostas, e que eu acho que deve ter desdobramentos entre esse ano, ainda antes do ano que vem, de 2022, por conta das eleições, né? E tudo isso vai se conectar já já com os dois últimos temas que eu vou citar, porque o meu combinado é fazer overview, né? Panorama geral. Vocês já viram que já aconteceu um monte de coisa do direito da tecnologia. Dá para escrever um manual aqui, um livro cheio de capítulos, assim, só de tudo que a gente já tem, né? Do direito digital, acontecimentos 2020. Né? A Solange vai me ajudando aí para não perder aqui o tempo, né? Por favor, que não quero tirar tempo da professora Laura, mas assim, fica aquela questão de a gente está indo para uma sociedade muito robotizada, que aí eu vou juntar depois com o andamento do PL 2120 de inteligência artificial, que também é de 2020, né? Do 2120 de inteligência artificial. Então, o que está se discutindo? Que a gente tem que ter uma sociedade baseada na transparência. Está se falando muito de ética e transparência. E o que se diz é, não podemos cercear a liberdade de expressão, mas eu também não posso ser enganado. Né? Então, essa questão do deceive, a questão da transparência. Então, se eu for ser atendido por um bot, ou se eu for interagir com alguma coisa que foi feita por um robô, eu tenho que saber que é um robô e que não é um humano. Isso é uma premissa que está sendo discutida da sociedade. É que nem eu pegar um carro, um smart car, eu tenho que saber que não tem um motorista humano dirigindo, né? Ele é um carro autônomo. Se um dia eu entrar num trem, num avião, tá? Quer dizer, tem autonomia, tem um bot. E aí, nessa discussão, quando você chega nas fake news, pode ser que uma notícia ela seja falsa, ela pode ter alguma manipulação, mas a manipulação pode chegar a ser algo que você tenha manipulado, que aquela notícia foi curtida por 1.000 pessoas que você acha que são pessoas, então você fica achando, nossa, 1.000 pessoas acreditam nisso. E quando você vai ver, eram 1.000 robôs. Ué, 1.000 robôs acreditam nisso? Então, aquilo pode me induzir a achar que aquilo, então, é algo que as pessoas estão gostando e acreditando, mas isso foi manipulado. Então, essa manipulação que pode acontecer e distorcer algoritmos e feito por robôs é que é o grande pano de fundo da sociedade do que está por vir. Porque a sociedade que nós estamos e para onde vamos, né, chamada já 5.0, né, e que o Schumpeter já dizia que nós iríamos entrar na sexta onda do Schumpeter, em que você entra na sexta onda em 2021, né, é a onda já do 5G, que vai virar 6G, que tem as smart cities, que tem inteligência artificial, mas se a gente não tiver muita transparência, transparência da inteligência artificial, transparência do algoritmo, né,
e aí eu vou falando dessas palavras-chave porque a gente vai chegar na última lei que chegou no caminho aí do final de 2020 e que fala muito disso também, né? Porque nós podemos, como humanos, ser manipulados por essa rede de dados, algoritmos e robôs. Aí você vai dizer, gente, e quem é que está por trás de tudo isso? Claro que tem humano, né? Tem que ter um humano que está por trás disso tudo. E aí a lei, a regulamentação, ela vem para tentar trazer um equilíbrio, para tentar trazer alguns limites. E aí voltamos a discutir valores, discutir ética, discutir responsabilização, falar de riscos, né? Então, isso traz riscos. Risco para o cidadão, risco para a concorrência, é um risco de privacidade, é um risco de segurança. Então, fica aí, gente, acompanhe PL 2630 das fake news. E aí eu vou falar de mais um PL muito importante e que vai se conectar também no próximo assunto, que é sobre as startups. Então, nós estamos com toda a discussão de fomentar o ecossistema de inovação no Brasil, com o PLC 249, que é de 2020, para fomentar as startups, e que também ficaram um pouco queixosas devido agora à última legislação que eu vou comentar com vocês, que é justamente a legislação da LGPD, que entrou em vigor em setembro de 2020, e aí puxou o carro e puxou trazer a autoridade, a ANPD, e assim vai. No caso das startups, esse PL em específico tem como diferencial querer justamente proteger um pouco mais aquele investidor anjo, né, e trazer algumas questões relacionadas a alguns benefícios fiscais, algumas coisas nesse sentido, mas quando a gente chega na LGPD, e que o ano de 2020 foi extremamente conturbado e que dizia prorroga, não prorroga, prorroga, não prorroga, prorroga, não prorroga, ficou todo mundo acompanhando. Eu costumava brincar, Laura, nas lives, até com o Danilo Doneda, com o Fabrício Mota, a gente juntos, a gente falava assim, é a LGPD Flix, sabe? Parecia série, assim, de toda hora tinha um episódio novo na história da LGPD, acabou que prorrogou só as multas. Mas essa parte eu vou deixar a Laura contar para vocês e detalhar mais coisas aqui, ela vai aprofundar, né? Então, a gente fecha o ano de 2020 chegando aonde? Na proteção de dados pessoais. E aí eu encerro a minha parte aqui com vocês, dando esse panorama geral, e aí a Laura vai complementar e vai aprofundar as temáticas, tenho certeza que vai ser muito proveitosa a fala dela. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Patrícia. Como eu disse, doutora Patrícia, aí, entendida do assunto, sabe muito. Já quero convidá-la, inclusive as duas, para fazer live também lá pela ESA Rondônia, viu? Já estou convidando, só vou marcar a data depois, tá? Muito obrigada. Tá? E sem mais delongas, vamos passar a palavra para a doutora Laura Scherpel Mendes, que é advogada, coordenadora do mestrado profissional em Direito do IDEP, professora do IDEP da Universidade de Brasília, doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, foi uma das autoras do anteprojeto de Lei de Proteção de Dados, que resultou na Lei Geral de Proteção de Dados. Também fazendo um resumo aí do currículo da doutora Laura, para a gente aproveitar um pouco mais aí, ouvir um pouco mais, doutora Laura. Seja bem-vinda. Excelente, muito obrigada, doutora Solange. É um grande prazer estar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui à ESA, a Escola Superior da Advocacia Nacional da OAB, dizer que é um prazer estar aqui ao lado da Patrícia Peck. Sempre já há tanto tempo dialogamos, né, Patrícia? Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui nesse debate com você. Então, acho que, da forma que a gente combinou, a Patrícia deu uma ótima... fez uma retrospectiva bastante, digamos, ampla, né? Acho que, de fato, abordou todos os temas tão diversos, mostrando que o ano de 2020 foi realmente um ano muito intenso. E, como eu me comprometi, a gente vai falar aqui um pouquinho de proteção de dados, não é isso, doutora Solange? Que também é um dos temas do momento. O ano passado, o ano que, eu diria que talvez o ano que foi um dos anos o ano que foi marcado pela pandemia, que foi um ano trágico em muitos sentidos, eu sempre digo que, a despeito da pandemia, e talvez em razão dela,
é que nós tivemos também um ano produtivo em termos de proteção de dados. Então, curiosamente, em termos de proteção de dados, houve vários avanços. E eu queria começar a falar de uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu em maio de 2020, e aí eu sempre gosto de falar que eu acho que esse é um marco, talvez o primeiro marco da proteção de dados do ano de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal é confrontado com uma ADI, na verdade não uma, mas 6 ADIs, porque 5 de partidos políticos, e a primeira foi inclusive protocolada pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, e essa ADI questionava a medida provisória 954, que determinava que as operadoras de telefonia fixa e móveis precisariam encaminhar, né, ou enviar todos os dados de seus clientes relacionados a nome, telefone fixo, telefone celular e endereço para o IBGE. A finalidade, digamos, alegada para essa medida provisória foi a de que era preciso continuar com a atividade do IBGE, mesmo no momento da pandemia. E aí se disse que era preciso, então, ter os dados de telefone das pessoas para que essas pesquisas fossem feitas por telefone. Ocorre que houve uma série de, eu diria que, talvez de mal-entendidos nesse processo, e o primeiro deles, eu diria que foi, primeiro, a pressa com a qual o governo buscou obter esses dados. O prazo que a medida provisória determinava era de poucos dias, ou seja, era extremamente exíguo, não dava sequer para discutir ou para mudar a medida provisória, porque no prazo em que essa medida provisória tivesse sido, digamos, votada pelo Congresso, os dados já teriam que já ter sido repassados para o IBGE. Então, mostra que esse prazo exíguo, primeiro, já levantou, digamos, uma discussão sobre, será que a gente não deveria debater um pouco mais sobre essa necessidade? Outra coisa que chamou atenção nesse processo é que o próprio IBGE afirmou que ele já estava fazendo algumas pesquisas por telefone, e mais, de que a pesquisa era uma pesquisa amostral e que, portanto, não era necessário, digamos, os dados de todos os cidadãos ou de todos os clientes de telefonia no Brasil, mas sim apenas uma quantidade, né, uma amostra, o que daria cerca mais ou menos de 1 milhão de brasileiros. Ocorre que os dados que estavam sendo pedidos eram, na verdade, de 140 milhões de brasileiros. Então, isso também chamou a atenção, digamos, a desproporção. Se nós precisamos, para essa pesquisa, dos dados de 1 milhão de pessoas, por que estávamos construindo um banco de dados de 140 milhões de brasileiros? Então, isso chamou atenção. Alguns outros detalhes, certamente a Patrícia vai se lembrar, a ideia de que um relatório de impacto, a medida provisória determinava que um relatório de impacto devia ser feito, porém, depois do envio dos dados, né, medidas de segurança da informação muito frágeis. Por exemplo, não havia, dizia que as empresas de telefonia poderiam escolher a melhor forma de encaminhar esses dados, o que também, digamos, assustou bastante aí, mostrando que não havia um cuidado, não havia um formato, digamos, para a entrega desses dados. Tudo isso fez com que o Supremo Tribunal Federal fosse, digamos, levado a julgar essa medida provisória. E aqui foi importante porque a ministra Rosa Weber, relatora dessas ações todas, compreendeu a urgência da situação, compreendeu que esse prazo exíguo exigia, inclusive, uma decisão ágil e suspendeu a validade da medida provisória muito rapidamente. Essa decisão da ministra Rosa Weber foi logo em seguida referendada por 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que esse foi um momento de reflexão importante, foi no início da pandemia, e todos os ministros, eu entendo que foram muito claros de que os dados, de que sim, é importante a questão da pesquisa, de que sim, é importante toda a atuação do IBGE. É claro que em nenhum momento questionou-se, né, toda a idoneidade do IBGE para conduzir essas pesquisas, mas o que ficou claro é que nós não podemos fazer nada disso sem pensar, sem, digamos, adotar as garantias para mitigar os riscos do tratamento de dados pessoais quando estamos criando bancos de dados ou quando estamos tratando dados nesse volume. Então, acho que essa foi uma discussão muito importante e talvez eu diria que o principal ganho, a principal conquista dessa decisão do STF foi o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados na nossa Constituição Federal. Então, eu diria que essa
é a principal conquista dessa decisão. Esse é um marco para o nosso direito constitucional, né? Todos nós aqui, todos que nos escutam, advogados que militam nessa área há tanto tempo, sabem que eu diria que já é algo que nós há muito defendemos, né? De que a nossa Constituição Federal, com a sua cláusula de dignidade da pessoa humana, com tantos dispositivos ligados à privacidade, o habeas data, né? Essa garantia processual do habeas data, o direito fundamental à inviolabilidade da vida privada, da intimidade, o próprio sigilo das comunicações. Nós já tínhamos na nossa Constituição uma série de garantias, né, relacionadas à privacidade, mas nós não tínhamos ainda esse reconhecimento jurisprudencial desse direito fundamental. Então, eu diria que o ano passado, ele tem nesse primeiro semestre esse grande marco, essa grande conquista da sociedade brasileira, que foi o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados. E, como todos nós sabemos, qual que é o principal efeito desse reconhecimento? O principal efeito é o de que esse direito ele vincula os demais poderes. E ele vincula, inclusive, o legislador, que não estava vinculado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que é importante também dizer, né? Nós tínhamos, mesmo com a LGPD, nada impede que o legislador, o Congresso, possa editar outras leis que, eventualmente, inclusive, violem a proteção de dados ou que não, digamos, se atentem à proteção de dados. E para vincular o legislador, para garantir que novas leis sejam editadas, e aqui para citar algumas, como a gente tem sempre escutado, cadastros de estupradores, né, bancos de dados tão diversos que a gente sempre vê que têm sido criados pelo Congresso. Todos esses bancos de dados estão, sim, digamos, eu diria, vinculados a um direito fundamental à proteção de dados. E, portanto, podem eventualmente ser criados, eventualmente sim, mas precisam, eu diria, cumprir com as garantias e cumprir com os requisitos dessa tutela constitucional dos dados pessoais. Então, me parece que isso é uma grande conquista. Eu também queria destacar que, junto com... Eu diria que no âmbito desse julgamento, né, a gente teve algumas frases muito interessantes de vários ministros, e uma delas é o reconhecimento de que não existem dados insignificantes para a tutela constitucional, ou seja, a gente viu na discussão, seja da AGU, seja do Ministério Público Federal, que estavam defendendo aí a medida provisória, que se dizia, não, mas o dado de telefone fixo, o dado de telefone celular, antigamente eles eram até publicados na lista telefônica, por que eles são merecedores de proteção hoje? E aqui entrou, eu diria que foi fundamental, inclusive o parecer da Anatel, para dizer que o número de telefone celular é hoje a chave de acesso a todos os cidadãos. É a chave de acesso do cidadão, inclusive, a todos os serviços do mundo digital. Portanto, esse número de celular, ele nada tem de insignificante, ele também precisa ser protegido. E essa, digamos, é uma afirmação muito poderosa, exatamente porque amplia a proteção constitucional, ao dizer que a nossa Constituição não protege mais apenas dados sigilosos, como dizia o 5º 12 do sigilo das comunicações. Não protege mais apenas, eu diria, os dados íntimos ou da vida privada, como diz o 5º 10 da inviolabilidade, da intimidade. Mas ela protege também qualquer dado que identifique ou possa identificar uma pessoa. Essa afirmação ela é muito poderosa, porque ela traz essa ampliação da proteção constitucional. É claro, e aqui eu acho que vale a pena lembrar, nenhum direito fundamental é ilimitado. E também o direito fundamental à proteção de dados tem os seus limites. E eu diria que, inclusive, o próprio Supremo trouxe alguns desses limites. Com certeza, e aqui já trazendo um pouco de futurologia, eu imagino que, talvez pensando no ano de 2021 e nos próximos anos, esse debate constitucional vai ficar cada vez mais, eu diria, mais intenso. Porque a discussão sobre quando esse direito vai se aplicar, se ele se aplica só às relações entre privados e o Estado, se ele se aplica também às relações entre particulares, e quais são os limites desses direitos, é o que a gente pode esperar, ao meu ver, desse ano e dos próximos anos. Então, essa é uma grande discussão. Quais são os limites desse direito fundamental e qual a eficácia desse direito fundamental. Aqui já trazendo, inclusive, alguns temas de pesquisa, né? Como professora aqui, tanto da UNB quanto do IDP, eu sempre fico muito instigada a trazer pesquisas, a talvez incentivar
que advogados, né, que os jovens pesquisadores, mestrandos, doutorandos, também pesquisem nessa área. Nós precisamos de mais doutrina sobre proteção de dados e também, em especial, sobre proteção de dados e a sua tutela constitucional. Então, talvez para marcar esse primeiro grande semestre da proteção de dados no ano de 2020, foi esse reconhecimento do direito fundamental. Em seguida, nós tivemos, em setembro do ano passado, o início da vigência da LGPD. Então, como a Patrícia muito bem comentou, nós tivemos toda aquela discussão sobre se a lei seria, digamos, adiada ou não. Todo mundo deve ter participado em alguma medida, deve ter visto um pouco essa discussão. A gente não sabia se a lei ia entrar em vigor, se não ia, se a sua vigência ia começar. E, ao fim e ao cabo, eu acho, inclusive, que a própria pandemia mostrou a relevância de que a LGPD estivesse em vigor, né? A própria pandemia mostrou que nós precisávamos, sim, de parâmetros normativos para dizer quando os dados podem ser coletados, para quais finalidades e em que condições, e sob quais pressupostos. E isso eu acho que teria facilitado muito, inclusive, a coleta desses dados nesse primeiro semestre do ano. E, portanto, me parece que ficou muito claro aí para o Congresso também, né, talvez para os stakeholders de uma forma geral, que era fundamental que a lei entrasse em vigor. E foi isso que aconteceu. A única prorrogação se deu em relação às sanções administrativas. Essas tiveram, digamos, a sua vigência postergada para agosto deste ano agora, de 2021. Portanto, as sanções administrativas não podem ser aplicadas, mas lembrando que a responsabilidade civil já está, sim, valendo. Ou seja, qualquer um que descumprir com a LGPD, que esteja sob o seu âmbito de aplicação, pode, sim, responder civilmente pelo descumprimento da lei. Então, acho que isso também é importante mencionar. E talvez o terceiro grande fato que eu gostaria de destacar aqui nessa retrospectiva, que me parece que é um grande tema que foi conduzido aqui pela ESA, acho que essa discussão da retrospectiva do ano me parece que é algo muito importante para a gente, inclusive, poder pensar o ano de 2021 e os seus desafios. Eu diria que o terceiro grande evento que marcou o ano de 2020 na proteção de dados pessoais foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade essa que foi tão esperada por todos nós, né? Eu que trabalhei aí desde a primeira versão do anteprojeto da lei, tive a honra e a alegria de trabalhar, eu diria já desde 2008, com as primeiras versões desse anteprojeto, quando estive como coordenadora em uma área regulatória no Ministério da Justiça, no Departamento de Consumidor, isso aí entre, digamos, 2008 e 2010. Posso dizer que, certamente, nós idealizávamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tivesse, inclusive, sido criada antes mesmo da vigência da lei. Infelizmente, isso não aconteceu, mas eu posso dizer que, eu diria que já foi um alento, já foi um alívio dizer que ela foi criada logo em seguida, né, do início da sua vigência, os seus diretores foram nomeados e a gente vê que ela já iniciou o seu trabalho, então, e ela está, digamos, em plena estruturação. Me parece que isso também é fundamental. Nós sabemos que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela depende de uma autoridade de supervisão, ela precisa dessa autoridade administrativa. Isso porque nós não podemos, digamos, nos fiar, caso uma violação aconteça, apenas nos mecanismos mais antigos, os mecanismos clássicos do direito civil que nós, advogados, tanto conhecemos, que é a ação de reparação civil, que são as ações, digamos, de perdas e danos de uma forma geral. Somente isso não resolve, digamos, somente isso não está à altura dos desafios do século XXI. Basta a gente lembrar do caso do Cambridge Analytica, né? Basta a gente lembrar do escândalo que foi a utilização de dados por essa empresa do Cambridge Analytica, que digamos, coletou dados do Facebook e utilizou dados para duas eleições importantíssimas, que foi o Brexit e a eleição americana do ex-presidente Donald Trump. Então, isso mostra que, caso haja, digamos, rumores, ou mesmo nesse caso, haja provas de que houve, sim, a utilização abusiva de dados para finalidades ilícitas, não acordadas, não consensuadas pelos seus titulares, para, digamos, identificar quais eram os eleitores indecisos, essa, digamos, foi a grande finalidade, né, no caso do Cambridge Analytica,
nós percebemos nesse caso que é preciso uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque, do contrário, a quem podemos recorrer? Basta uma ação de reparação contra quem? Depois que há toda uma suspeita de influências abusivas ou ilegais em uma eleição. Né? Contra quem vamos entrar com uma ação? O que fazer depois digamos, que uma democracia já tem a sua eleição sob suspeita? Não basta uma ação de reparação. Nós precisamos de ações preventivas. E é essa a razão, eu diria, essa é a grande razão de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de uma política de proteção de dados. É a ideia que nós precisamos de um modelo ex ante, de um modelo que previne, que busca prevenir danos na nossa sociedade da informação. E esse caso ele é muito relevante porque ele mostra que o fluxo de dados pessoais ele está ligado hoje à nossa democracia. Ele está ligado à ideia de que se vamos ter uma sociedade de vigilância ou se vamos ter uma sociedade democrática. Como a Patrícia muito bem colocou, a discussão sobre transparência é essencial. A discussão sobre autodeterminação é essencial. Então, a proteção de dados hoje não está mais ligada apenas à ideia de intimidade, à ideia de privacidade. É claro que ela também compartilha desses valores, mas eu diria que ela está ligada à nossa liberdade, ao nosso direito de ir e vir, ao nosso direito de nos associar, né? De nos associarmos, de nos reunirmos e de votarmos também livremente. Então, a proteção de dados hoje, isso eu diria que está muito claro. Eu diria que ela é um pressuposto essencial para qualquer sociedade democrática. Sem ela, eu diria que nós não temos a garantia de que realmente estamos livres, de que realmente estamos livres para nos comunicar ou para exercer todos os outros direitos fundamentais que a nossa Constituição nos garante. Então, ela certamente é um pressuposto, como diria Rodotà, né, o meu grande amigo, parceiro Danilo Donida sempre cita também o Rodotà, e tem uma frase muito bonita do Stefano Rodotà que diz a proteção de dados ela não é mais um direito entre tantos outros, né, na nossa sociedade da informação. Ela é talvez o direito o direito mais essencial, mais central para o exercício da nossa cidadania digital. Então, eu sempre gosto também muito dessa frase e eu acho que ela expressa a importância disso. E por isso, inclusive, aqui eu queria também saudar todo o papel que a OAB tem feito na proteção dessas garantias. Eu acho que isso é fundamental. A gente vê que tem várias, inclusive ADIs, várias ações, e que a OAB está vigilante, né? É preciso, sim, sempre estar atento para, se tivermos, digamos, ações relacionadas à própria vigilância, à ampliação da vigilância, e isso ficou muito claro quando a pandemia deixou isso muito claro, né? A possibilidade de erigirmos quase um estado de vigilância a partir, e talvez sob o pretexto de cuidar da saúde da população, é um risco muito grande. Então, nesse momento, também queria saudar aí a todas as iniciativas, né, da Ordem, nesse sentido de garantia aí dos direitos, das garantias do cidadão brasileiro, em especial relacionados à proteção de dados pessoais. Com isso, doutora Solange, eu também, digamos, encerro essa primeira partezinha aqui da nossa fala, para que a gente possa conversar um pouco aqui também com a Patrícia, com a senhora, fico aqui à disposição. Ai, que bom, né? Que maravilha, né, Solange? Eu não vou aguentar, quando a Laura falou da Sociedade de Vigilância, eu estou com esse livro aqui, que é maravilhoso, da Shoshana Zuboff, que é justamente a era do capitalismo de vigilância. Então, assim, olha, eu tenho lido ele, sabe, Laura, e tem uns insights justamente com essa questão da reflexão, e fala de vivemos como numa colmeia de abelhas, de todo mundo estar prestando atenção em tudo, e dos registros, e dessa nossa capacidade, né? E acho que vamos acabar chegando no assunto dessa última decisão aí do right to be forgotten, de não ter, de fato, no nosso ordenamento o direito ao esquecimento. Será que vamos alcançá-lo, né? Será que no Brasil um dia vamos alcançá-lo? Acho que a gente ficou mais no right to erase, que é o direito de apagar, do que de chegar no de esquecimento. Mas talvez isso vai ter que ser uma outra sessão nossa, né? Acho que eu e você debater direito ao esquecimento vai ser maravilhoso. A gente vai deixar a Solange doida. Ela vai precisar marcar outra sessão. Eu vou aproveitar e quero fazer uma pergunta. Nós vimos toda essa situação,
Vimos como que a tecnologia ela veio, né? E durante um ano, né? Nós passamos anos lutando e a pandemia nos fez. Como que vou perguntar para a doutora Laura? Doutora Laura, nós também tivemos, né? Eu vi que no judiciário, né? No direito, eu acho que nós estamos vivendo situações que ia demorar, acho que uns 5 anos, né? Para nós chegarmos lá. E como que a senhora está vendo como que o judiciário ele está se adequando, né, a lei, né, de proteção de dados, né? Como que o judiciário viu essa proteção, essa aprovação da lei? Excelente pergunta, doutora Solange. Eu acho que, inclusive, é interessante falar que quando a gente pensa no judiciário, a gente tem duas formas de enxergar o judiciário e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A primeira é que a lei se aplica ao próprio judiciário. Então, acho que esse é um ponto importante, é um ponto, inclusive, que o CNJ se preocupou. Existem duas resoluções, na verdade, uma recomendação e uma resolução do CNJ. Eu, inclusive, participei dos 2 grupos de trabalho que, digamos, deram origem a esses 2 atos normativos, e são orientações do CNJ para mostrando ou indicando os caminhos para os tribunais para adequação à LGPD, ou seja, não existe ninguém que está, digamos, a salvo da lei, né, ou que esteja, ao qual a lei não se aplique. Então, a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica para o setor público e se aplica para o setor privado, e no setor público ela se aplica também aí ao judiciário. Então, acho que esse é um ponto importante, e é claro que a outra grande questão é como o próprio judiciário está aplicando a LGPD. Esse é até um ponto que nós, no IDP, estamos fazendo um grupo de pesquisa só para fazer essa discussão, essa pesquisa jurisprudencial, de como o judiciário está enxergando e aplicando a lei. Isso é muito importante, porque se na Europa a gente já tem tantas discussões, é curioso pensar, na Europa eles já têm, digamos, eu diria, cerca de 50 anos debatendo, né, e construindo essa cultura, inclusive cultura jurídica de proteção de dados. E aqui no Brasil, é claro que é um tema novo, ainda que a gente tivesse marco civil, mesmo o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD ela traz um novo paradigma, novos princípios, novos conceitos, que precisam aí, digamos, por um lado, ser compreendidos pelo judiciário, mas que vão ser moldados também por esse judiciário, né? E eu queria também, falando aqui do judiciário, aproveitando a pergunta da doutora Solange, colocar talvez eu comentei muito rapidamente aqui, né, Patrícia, sobre a retrospectiva, sobre o que já foi feito. E eu queria comentar uma pauta que me parece que me é muito cara e que eu acho que a gente poderia buscar desenvolvê-la em conjunto, inclusive com a OAB e com tantos outros, eu diria, colegas e stakeholders nessa área aí de proteção de dados e tecnologia. É a área é o que a gente está chamando de LGPD penal, que nada mais é do que a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados às investigações criminais e à segurança pública. Isso porque a LGPD excluiu do seu âmbito de aplicação essa seara. Toda essa área penal não está, digamos, submetida à LGPD. Mas a grande pergunta é, qual que é a regulação que se aplica hoje a essas investigações? Nós sabemos que o fluxo de dados ele também é vital para o deslinde dessas investigações, para, inclusive, a finalidade da segurança pública. Mas precisamos regular também essa área, de modo a equilibrar a proteção do cidadão e, é claro, o fundamental e importante, digamos, interesse público nessas investigações. Então, eu queria aqui trazer mais um tema. Eu trabalhei em um anteprojeto, esse anteprojeto chamado aí de LGPD penal, numa comissão de juristas na Câmara dos Deputados, mas esse anteprojeto ainda não foi apresentado como um projeto de lei. Então, acho que esse ano talvez seja uma oportunidade para que fosse apresentado, ou também outras propostas. Eu acho que é importante que ele seja apresentado no Congresso para que a gente possa discutir com toda a sociedade também esse tema, né? Isso mostra que nós construímos aí um grande arcabouço de proteção de dados no país, mas que nós precisamos ainda, eu diria, talvez terminar essa construção, completar essa construção, esse grande arcabouço. E a LGPD penal aqui também é apenas um indicativo, me parece que seria um grande tema para a gente discutir nesse ano. Acho que sempre quando a gente fala de retrospectiva, também é importante a gente apontar os grandes debates para o futuro. E aí me permitam, então, indicar esse aqui da LGPD penal.
E vai acabar tendo uma interseção, ainda mais quando a gente usa soluções de reconhecimento facial na questão do combate ao crime em ambientes de verificação de vigilância pública, como teve agora recentemente no Rio de Janeiro, toda uma questão, né, de que você pode ter viés ali preconceituoso, como já houve também debates assim em outras cidades, como em Boston, nos Estados Unidos, como em São Francisco, e aí como que isso vai ser trabalhado quando você também utiliza esse tipo de solução, né? Então aí é onde sempre o direito e a tecnologia vão fazendo interseções. E sabemos muito bem que cresceu o uso da autenticação por reconhecimento facial, inclusive por ela ser considerada hoje uma autenticação mais do ponto de vista sanitário, protegido, né, do que outros métodos de autenticação, quando você passa a face, do que você ter o toque de dedos e mãos, mas quando você vai para o vigilantismo, né, para vigilância em câmeras e a possibilidade daquilo depois alertar o lado de polícia e como que fica a situação do que seria ali uma premissa da LGPD, né, de não ter no tratamento de dados a questão da prática da discriminação, né, que é o tratamento desfavorável à pessoa, está bem nos princípios do artigo 6º, né, então tem todo um debate em torno disso, acho que a gente ainda vai ter que aprimorar bastante, mas concordo plenamente com a professora Laura que as exceções do artigo 4º, nessa parte específica, né, de defesa nacional, de segurança pública, investigações criminais, que levou ao anteprojeto, precisa sim ser dado andamento e evoluir, porque é extremamente prioritário. Eu agradeço. Nós temos ainda 5 minutos. Considerações finais aí, vai dar tempo de fazer correndo aí, tá? Com a doutora Laura e depois a doutora Patrícia. Doutora Laura. Excelente. Mais um tema que me parece importante para a gente endereçar nos próximos anos, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados seria importante que ela, digamos, fosse concebida de uma forma independente, autônoma. E a própria LGPD traz que esse é um modelo, digamos, que ela está hoje, é um modelo, digamos, transitório, e que, portanto, ela poderia se transformar em uma autoridade ou em uma agência, né, nos moldes que a gente conhece, as agências reguladoras, ou em uma autarquia federal, porque elas têm maior independência e imparcialidade, especialmente para lidar com temas como dados e eleições, ou mesmo dados na investigação criminal. É importante que a autoridade tenha essa imparcialidade, que ela seja separada do governo. Então, me parece que esse acho que é um grande tema também para a gente endereçar nos próximos anos, para a gente buscar pensar aí a mudança desse modelo, ou talvez a consolidação de um modelo mais robusto para a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que esse é um tema fundamental, e certamente um outro tema fundamental, pensando aqui na própria ANPD, talvez outros 2 grandes temas, pensando aqui em temas estruturais, né? Quais são os temas estruturais, pensando aqui na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do que nós precisamos para 2021 e nos próximos anos. O primeiro seria esse, da independência e de dar um caráter mais autônomo de autarquia para a ANPD, esse seria o primeiro ponto. O segundo, investir nessa coordenação entre tantos órgãos. Nós temos um arranjo institucional muito particular no Brasil, em que temos muitos PROCONs que atuam na defesa do consumidor e também em privacidade, ministérios públicos e todas as agências reguladoras, além da própria Senacom. E é claro que tudo isso, todos esses órgãos, a gente precisa pensar em uma forma de coordenar essas ações para que nós tenhamos mais segurança jurídica. Então, o segundo aspecto estrutural, me parece também, pensando na Política Nacional de Proteção de Dados, é essa coordenação. E o terceiro é pensar em uma modelagem regulatória, em um novo modelo de regulação, que não seja mais só esse modelo que a gente chama de comando e controle, né, que é um modelo que a gente conhece muito mais clássico, mais antigo, das agências reguladoras, e que elas também hoje que está em plena transformação, eu diria, mas que é esse modelo em que a gente detalha todas as normas, como é o caso das normas de telecomunicações, a Patrícia também sabe muito bem, né? Você tem para cada área, você tem normas muito detalhadas, isso é o comando e o controle, e a gente sabe que nem sempre esse é o modelo mais eficaz. Hoje a gente tem discutido
um modelo, eu diria uma modelagem regulatória chamada de responsiva, ou uma regulação baseada em incentivos, em que há, sim, sanções, mas essas sanções são aplicadas de uma forma piramidal, e há um diálogo muito grande, não só com as empresas, mas também com os titulares, com seus representantes, e em especial com as entidades civis. Então, eu acho que esses são os 3 aspectos estruturais aqui que me parecem que seriam importantes para a gente abordar uma política nacional de proteção de dados. E com isso, então, eu encerro. Eu queria agradecer aqui à Escola da Advocacia, a Escola Superior de Advocacia, a ESA, a doutora Solange, e também o prazer de estar aqui com a Patrícia Peck. Doutora Patrícia, dá um minutinho aí, rapidinho aí para agradecimentos. Obrigada. Bem, eu acho que, para finalizar, acho que a gente conseguiu ter um resultado de dar um panorama geral, dizer que o direito digital, né, nessa fusão de direito e tecnologia, vem, sim, crescendo bastante, colocar que, certamente, né, a OAB tem tido esse papel importante de liderar essas pautas. Eu mesmo hoje estou presidente, né, da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados na OAB São Paulo. Estamos lá também buscando, dentro da comissão, desenvolver mais a temática, porque acredito ser muito importante que escritórios de advocacia, os próprios advogados, consigam implementar a conformidade da LGPD no seu dia a dia de trabalho. A gente tem visto que os próprios clientes, principalmente quando são empresas privadas, têm exigido, querido inserir esse clausulado de proteção de dados nos contratos de honorários, e nossa profissão tem por dever de ofício o sigilo, então impacta a nossa reputação poder demonstrar que aplicamos melhores práticas de cibersegurança e que atendemos proteção de dados. É aquela história do walk the talk, né? Ou seja, somos pessoas da lei e cumprir com a própria legislação, mesmo que você não atue com o LGPD, né? Que o seu escritório atenda à LGPD. Eu queria deixar isso como mensagem final, a importância até num papel de cidadania, que a gente seja exemplo, né, daquilo que a gente tanto busca e que quer para deixar para as próximas gerações. Obrigada. Agradeço muitíssimo a doutora Patrícia, a doutora Laura, foi um prazer conhecê-las. Tá? Agradeço mais uma vez o convite do diretor-geral da ESA Nacional, doutor Rony Duarte, o Conselho Federal, pela realização desse grandioso evento, e agradeço também os colaboradores aí que estão nos acompanhando nesse momento. Convido a todos para permanecer conosco, que nós vamos ter agora, né, às 8h30, tem início o último painel de encerramento do nosso evento, que é Direito Constitucional, com Flávio Martins, Flávia Bahia e o Rony Duarte. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada.